Educação à distância, uma modalidade que nos últimos anos tem crescido no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Educação à Distância, de 2000 a 2008, os cursos de ensino não presenciais registraram um crescimento de 45.000% no número de alunos. Ainda segundo a pesquisa, a tendência de crescimento se manteve em 2009, com um acréscimo de mais de 300 mil alunos inscritos em cursos de educação à distância em todo o país. Números impulsionados, claro, pelo desenvolvimento das mídias digitais e da internet, tecnologias que ajudam a vencer as barreiras do espaço e do tempo. Para o escritor Júlio Emílio Braz, a tecnologia foi a solução. Autor premiado de publicações voltadas para crianças e jovens e roteirista de televisão, Júlio Emílio tem uma rotina dividida entre família, trabalho e viagens. Por isso, optou por uma graduação online. E o que mais pesou nessa escolha foi o tempo. Porque eu até brinquei, porque antes eu tinha o interesse e a faculdade, mas não tinha o dinheiro para pagar a faculdade. Agora eu tenho dinheiro para pagar a faculdade, mas não tenho tempo. Né? O primeiro semestre para mim é até tranquilo, não viajo muito, mas no segundo semestre eu quase não fico em casa, porque indo para a escola, para feira de livros e tudo mais, então esse curso veio preencher adequadamente. O escritor quer realizar um sonho antigo, a graduação em História. A dedicação é intensa. Do laptop ele se conecta com professores e alunos e compartilha dúvidas, experiências e resultados. Mas lembra que, por ser um curso à distância, a rotina de estudos requer alguns cuidados. Olha, quando você faz um curso à distância, não é questão de você criar uma disciplina, né? Porque na verdade você se torna um autodidata. Né? Você é o seu professor em última análise. Você pode ficar em casa, depois fazer as provinhas que vêm, as ADs que eles chamam, que são as avaliações à distância, enganar os professores, mas você não se engana. A flexibilidade é legal. Claro que a flexibilidade impõe uma certa responsabilidade. Não tem ninguém te vigiando, então o seu vigia, né, o cara que vai controlar você é você mesmo. Né? Até é legal, você cria uma rotina. E eu sou literalmente apaixonado por história. E educação é um negócio que a gente leva a vida inteira. Sabe que eu já estou pensando no doutorado, mestrado, essas coisas todas, porque eu acho que é gostoso. Né? Educação à distância, uma modalidade de ensino que é mais antiga do que a gente imagina e tem histórias bem curiosas. Uma delas é que no ano de 1728, nos Estados Unidos, um professor de taquigrafia se ofereceu para ensinar esse tipo de escrita rápida aos moradores da cidade de Boston. As lições, claro, chegavam semanalmente à casa dos alunos por correio. Dessa experiência vivida no século XVIII até os dias de hoje, a demanda por formação nas mais diversas áreas só aumentou, principalmente nas últimas décadas. E é essa história que vamos conhecer melhor agora, na Linha do Tempo. Foi por meio de cartas que a história da educação à distância começou a ser escrita. Em meados do século XIX já existiam cursos por correspondência na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, essa prática surgiu algumas décadas mais tarde. A primeira geração da educação à distância no Brasil foram os cursos por correspondência. Né? Nós temos com institutos como o Instituto Monitor, em São Paulo, né? Que tem, acho que desde os anos 40, anos 50, tem uma tradição e que é interessante, né? Porque quando a gente pensa nas novas tecnologias, né? Em tudo que houve de progresso de tecnologia, mas é muito interessante porque a carta, né? O curso por correspondência ainda hoje, né? Tem milhares de alunos no Brasil. A experiência deu origem a uma nova modalidade de educação à distância. Entrava em cena um veículo de comunicação que passou a fazer parte do cotidiano de milhares de brasileiros a partir da segunda década do século XX, o rádio. Na década de 70, o rádio teve um papel muito importante. Né? Eu acho que vocês sabem bem da Fundação Roquete Pinto, né? Dos projetos que o MEC desenvolveu. Né? E eu fui, né, professora, que naquela época se chamava produtora, que hoje às vezes se chama de conteudista, né, de aulas de ciências para o primeiro grau, dentro do Instituto de Radiodifusão Educativa. Temos a lembrança do projeto Minerva, né, que era uma alfabetização feita através do rádio. Então aí já entrou uma outra mídia, né, que o rádio, né, com a força que o rádio tem nas cidades do interior e com a força que o rádio sempre teve no Brasil,
Esse é um projeto que nasce com o Roquete Pinto, né, uma coisa também que é um marco na educação à distância. E muita gente se alfabetizou, muita gente aprendeu a ler, muita gente estudou através do projeto Minerva. Depois do rádio, é a vez de um outro veículo de comunicação de massa integrar o conjunto de tecnologias disponíveis para a educação à distância. E a televisão também foi usada e aí começam os telecursos, né? Então, aí já é mais ou menos na década de 70, né? Um pouquinho mais para frente, né? Quando começam as primeiras experiências com TV, e os telecursos até hoje ainda existem, né? São muito utilizados. E um marco também, do ponto de vista tecnológico, que a gente pode falar, depois do impresso, do rádio e da TV, foi o advento da internet. As novas mídias e a expansão da educação à distância trouxeram a necessidade de reconhecimento legal dessa modalidade. Eu acho assim que um grande marco foi a Lei de Diretrizes e de Bases da Educação Nacional, que é de 1996, né? Ela tem um artigo 80, que é considerado como se fosse uma certidão de nascimento da educação à distância no Brasil, né? Porque ela equipara a educação à distância à educação presencial. No início do século XXI, outra iniciativa gera impactos no projeto brasileiro de educação à distância, o surgimento da Universidade Aberta do Brasil. A proposta era promover a criação de um Sistema Nacional de Educação Superior à distância. Eu acho que a UAB, ela é um marco, eu acho que dá entrada da educação pública, né, do poder público entrando nessa área, e o que é muito importante, né, ela coloca um padrão de qualidade. Hoje o único estado brasileiro que não tem uma universidade oferecendo curso à distância, universidade pública, é o estado do Acre. Mas todos os outros estão participando da UAB, e esse é um grande programa público brasileiro de educação à distância. Rádio, televisão, web 2.0. Em uma época marcada pela convergência de tecnologias, o que esperar do futuro da educação à distância? Eu acho que o futuro não dispensa o lugar da escola, do professor, talvez como bússola desse navegar na internet, né? Para que o aluno não se perca nesse labirinto aberto que é a internet, né? E naufrague no excesso de informação, coisa que a gente não imaginava, né? Mas que hoje se coloca. A gente acaba de ver um pouco da trajetória da educação à distância e pode afirmar que aqui no Brasil, essa modalidade de ensino está em processo de expansão. No final de 2008, por exemplo, o país já contava com mais de 2.600.000 alunos em cursos à distância. Ainda segundo os dados do censo EAD.br, a grande maioria desses alunos, cerca de 80%, estão na região sudeste. Ou seja, um dos desafios para esses cursos é ter uma maior adesão em outras regiões do Brasil.